todos, dando início agora à coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará e São Paulo, aqui com Guilherme Castilho e com Marquinhos Santos. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Marquinhos, queria que você falasse sobre esse sabor que poderia até ser agridoce, venceu o jogo, mas não classificou, mas que acaba ficando é a questão da classificação. Então, queria que você fizesse uma panorâmica disso, porque grande pergunta que se faz agora é em relação a como está o grupo daqui para frente, né? Tem um Brasileirão, tem um Clássico Rei no próximo domingo, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso e com o Castilho sobre a partida em si. Castilho, a equipe teve forças para ir lá, vencer o jogo e saiu de um momento de 0-0 em que a classificação era do adversário, de 1-1 em que a classificação era do adversário, e conseguiu buscar o gol, buscar a vitória, buscar levar a partida para os pênaltis. O que você pensa que faltou ali na hora das cobranças de pênalti para uma classificação? Boa noite a todos. Claro que fomos eliminados, não saímos derrotados. Tu é surpreendido às 22 horas da noite com uma notícia triste em relação ao Richard, daquilo que você preparou, daquilo que tu treinou. Mas confiamos no grupo, confiamos no elenco, mesmo com todas as ausências que tivemos. Os atletas que entraram deram conta do recado e fizeram um grande jogo. Acho que foi um grande jogo. Um jogo, poderia ser o jogo decisivo da Copa Sul-Americana. Um jogo digno de duas equipes grandes. Ressaltar a torcida do Ceará, que tem o meu respeito, o meu carinho, porque novamente o que fez aqui é diferencial de um Brasil. Nós enfrentamos São Paulo lá com uma grande torcida, mas não foi ou não chegou perto do que fez o torcedor do Ceará hoje aqui. Claro que saímos tristes, mas como eu falei a eles ali, temos que sentir, temos que ter essa dor da derrota, mas Deus nos dá a oportunidade no dia seguinte para que se retome a vida, retome uma nova história, que possa reconstruir e evoluir. Esse caminho que nós seguimos. O Ceará fez uma grande partida e vem crescendo nos últimos jogos, vem crescendo, é nítido, os números apresentam isso. Claro que dói tu ser eliminado, como bem colocou você, Danilo. Nós entramos no jogo de hoje eliminados, um placar a favor de São Paulo. Fomos buscar o resultado, o mínimo, e o São Paulo nos tirou novamente no empate. Tivemos força e fomos buscar novamente o resultado. E até nos pênaltis poderíamos sair à frente, né, na oportunidade. Mas Deus quis que fosse dessa maneira, desse jeito. Eu acho que o torcedor tem que confiar e acreditar nesse grupo, a continuar acreditando no Ceará. Não mudo minha convicção e acredito muito, se não foi pelo caminho da Sul-Americana. Foram 4 jogos sob o meu comando, 3 vitórias e 1 derrota. 4 jogos de verdade, com The Strong e com São Paulo. Nós temos que continuar, levantar amanhã, manter a convicção, manter o trabalho, recuperar os atletas. Esse elenco vai fortalecer e seguir no Campeonato Brasileiro. Dói, os atletas estão sentindo, não é fácil ser eliminado da forma que foi, sabendo que jogou melhor, sabendo que poderia ter passado, mas Deus não permitiu. Faltou. Tem que continuar trabalhando para continuar a evoluir. Boa noite. Cara, como você falou sobre o jogo, eu acho que a gente fez um baita jogo. A gente saiu ganhando, era o placar que a gente precisava. A gente tomou um gol, teve força para fazer o segundo. Como o professor disse, eu acho que nada disso seria possível sem o apoio da nossa torcida, que não deixou de nos apoiar um minuto sequer. A gente fez de tudo que estava ao nosso alcance. Sobre as penalidades, cara, é difícil falar porque é detalhe, mas vocês podem ter certeza que todo mundo treinou, todo mundo bateu como treina. Só Deus sabe quanto a gente queria dar essa vitória para o nosso torcedor, para o nosso grupo, que eu acho que era merecedor, para o nosso companheiro que está sofrendo, que a gente compartilha da dor dele. Mas é como a gente falou no vestiário, a gente vai sofrer hoje, mas a partir de amanhã a gente já pensa no nosso rival, a gente tem um grande jogo no fim de semana e contamos com o apoio do nosso torcedor. Marquinhos, tudo bom? Sou Horácio Neto do Jornal O Povo e também da CBN. Marquinhos,
Eu ia te perguntar se você achou o time ideal do Ceará, já que repetiu a escalação contra o Botafogo. Essa era a minha vontade de perguntar. Mas a minha curiosidade, na verdade mesmo, é de saber o que você estava falando para os jogadores no momento da cobrança de pênalti. Você, por percepção, para mim, você pareceu o mais agitado, o mais sentindo aquela penalidade. Eu queria saber o que você estava comentando com os jogadores ali no banco de reserva e como é que você estava se sentindo no momento da cobrança de pênalti. Bom, primeiro, em relação à equipe, né? Na sequência que tivemos de 3 vitórias, mais ou menos o desenho formado. Claro que tem algumas situações, né, internas do dia a dia, de treinamento, de vestiário, que a gente vai tomando algumas decisões. A convicção quanto ao modelo, ela está bem clara, né? Hoje o Ceará tem um jogo propositivo, seja dentro de casa, fora de casa, mas é uma equipe que joga buscando vitória, buscando gol e não deixa a desejar para nenhuma equipe do Brasil. É um trabalho de 2 meses, de 60 dias, difícil, não tem sido fácil, mas hoje nós temos um grupo em unidade. No entanto, que sai peças, entra peças e não tem uma quebra do modelo. Nós temos mantido esse modelo e os guerreiros estão acreditando, estão confiando e estão executando. Então é mérito dos atletas, já houve essa mudança, saiu de um time reativo, foi para um time propositivo, precisava nesse momento da temporada, né, dentro da construção que foi toda a temporada, precisava ter um time mais propositivo. E nós o fizemos, e estamos fazendo. Então acho que são detalhes que a gente vai evoluindo e tem lastro ainda para essa equipe evoluir, sem dúvida nenhuma. Em relação à penalidade, confesso que é doído, porque nós queríamos, como bem o Castilho colocou aqui, oferecer ao torcedor, aos nossos familiares, ao Richard, que a dor que vem sentindo não é fácil, oferecer a vitória e a classificação. A vitória veio, a classificação não. Mas é enaltecer o que fizeram esses guerreiros e o que fez a nossa torcida. Então essa sinergia ela tem que continuar. E ali naquele momento da penalidade eu sou assim. Eu sou diferente, totalmente diferente do Marquinhos, do dia a dia, no Marquinhos dos 95 minutos, 98 minutos. Ali eu sou intenso, eu jogo junto com os atletas, eu jogo junto com o meu grupo e não deixei com que fosse colocado nenhuma situação negativa em pensamento, mesmo quando estávamos atrás no placar, quando tivemos a chance de estar à frente ou estivemos à frente no placar na penalidade. Ali é uma questão mais de liderança mental para focar todo mundo, né? Então essas foram as palavras, foi sempre glorificando a Deus e sabendo de que Deus tem um plano para tudo, de que Deus é o Senhor de tudo, né? Se não passamos, foi da vontade de Deus. Nós temos que entender, nos entregamos no dia a dia, com todas as dificuldades e adversidades, e jogamos muito. Os números apresentam isso. Fomos melhores. Mas Deus quis que não fôssemos os classificados à semifinal. Tudo tem um porquê. Nós vamos entender lá na frente. Hoje é sentir a dor. A nossa dor, a dor do torcedor, não é fácil ser eliminado. E é uma primeira eliminação que eu tenho em penalidade assim. Esse ano eu tive 2 com a América na Libertadores, na pré-Libertadores, contra o Guarani do Paraguai, contra o Barcelona de Guayaquil e passamos, né? E estava confiante. Como o Castilho bem colocou, treinamos para caso acontecesse os pênaltis. E os atletas bateram, né? Claro que há uma diferença do tipo de gramado, da forma como está o gramado do Castelão, não é só para nós, é para o adversário. Ontem treinaram num campo um pouco melhor que é o nosso campo de treinamento. Os melhores batedores e aqueles que tiveram, né, a confiança e a personalidade se apresentaram. Não é culpa de ninguém, né? Não é culpa, acontece. Como eu falei para eles, agora é levantar a cabeça, sentir essa dor hoje, o dia de amanhã já tem que levantar e já tem que pensar no clássico que temos e na sequência do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Marquinhos. Mário Kempis aqui. Eu considero você, acho que você sabe o carinho que eu tenho por você, a gente já fez entrevista, então, você não acha que é muito grande você colocar a culpa, ou dizer que foi Deus que não permitiu que o Ceará se classificasse? O Ceará fez 2-1, poderia ter feito até o terceiro. O primeiro jogo lá poderia ter empatado o jogo. E teve as cobranças, foram 3 pênaltis perdidos. Você não acha que resumir apenas Não, de forma nenhuma, Kempis. Deus é acima de tudo. Eu não estou falando que Deus não classificamos pela vontade de Deus. Até porque do outro lado também Deus está no mesmo vestiário. Não foi Deus. Mas eu digo que os planos de Deus, aí é diferente. Não a culpa é de Deus, pelo contrário. Deus é soberano e a vontade dele, nós queríamos nos classificar e trabalhamos para isso. Mas nossos planos nem sempre são de Deus. Nós somos seres humanos. Nós vamos entender só no decorrer
da vida, né? Com a experiência, e tu sabe disso, o quanto tu é experiente, sabe disso. Faltou competência para nós, claro que faltou. Faltou durante os 90 minutos de construir um placar que nos fosse favorável dentro do jogo dos 90 minutos. Faltou nas penalidades, né? Uma competência de qualificar um pouco melhor a batida. Faltou, claro que faltou. Não foi isso. Em nenhum momento eu disse que Deus nos tirou da competição. Eu disse que os planos de Deus nem sempre são aquele que queremos, aquele que fazemos. Eu fiz o plano de classificar. Trabalhamos e todos os atletas fez o seu plano de classificar e se entregou para isso. Mas nós temos que entender que do outro lado tem um grande adversário também, né? Um grande trabalho. O Ceni já um ano à frente do São Paulo, já com bem definido o modelo, já com seu elenco. Foi merecedor também, construiu o placar lá no Morumbi, fez o placar lá no Morumbi. Mas hoje aqui nós fomos melhores. Os números apresentam isso e mostram isso. Mas tu não consegue entender. Faltou competência, faltou competência. Mas os números apresentaram que poderíamos ter vencido durante os 90 minutos. Não fizemos. A culpa não é de Deus nunca. Deus é Deus sempre. Na vitória ou na derrota, sempre. E nunca vai ser culpado por algo. Eu só disse que os nossos planos, nós fizemos, nós preparamos, nós queremos, mas nem sempre são os planos de Deus. Marquinhos, Castilho, boa noite. Renato Manso, futebolês. Marquinhos, existe no futebol, né? Existe aquele paradoxo, né, entre a emoção, que muitas vezes é o que o torcedor leva mais para si, né, que valoriza mais a emoção. Existe a razão de quem trabalha com futebol, você, a diretoria, os jogadores, e a gente fica no meio tentando perceber as duas coisas, né? Perceber o torcedor, perceber vocês como profissionais. E a gente sente muito que o seu nome ele tem um certo... O torcedor, você fala muito do torcedor, mas o inverso, assim, o torcedor, eu não vou dizer que pega no seu pé, mas tem uma certa resistência. É o que a gente percebe. E eu queria saber se você sente a mesma coisa, se você se sente pressionado por isso. E pro Castilho, primeiro gol com a camisa do Ceará, desde que você chegou, energia, você é um cara que chama a torcida, na hora do gol foi assim também. Uma pena que o gol saiu exatamente num dia que você não pode se alegrar muito, mas eu queria que você falasse de como é já vestir a camisa do Ceará, criar essa identificação com o torcedor também. Bom, primeiro em relação ao trabalho, eu faço o meu melhor do momento que eu acordo ao momento que eu vou me deitar, né? Tenho entregado muita coisa ao Ceará, e com todas as diversidades que tivemos nesses 60 dias e ontem, talvez a maior, não é fácil, não tem sido fácil o trabalho aqui. Quanto ao torcedor, tem o meu respeito acima de tudo, e é compreensível. Teve jogos em que não jogamos bem e vencemos, teve jogos que jogamos bem e perdemos, né? É o equilíbrio, é achar esse equilíbrio, mas é manter a evolução, é manter o trabalho. Não consigo e não posso controlar. O torcedor tem o meu respeito sempre, e vai ter, por aquilo que faz, por aquilo que apresenta. Eu sou um cara muito sereno, muito equilibrado, e não tenho o costume de estar em redes sociais. Não tenho rede social nenhuma, não tenho nenhuma. Todas que tem aí são fakes, né? Não tenho nenhuma, por opção minha, né? E vou manter o trabalho e vou procurar fazer sempre o melhor aonde eu esteja. E enquanto estiver pelo Ceará, eu vou trabalhar sempre. E o time está jogando. Se o time não estivesse criando, se o time estivesse sendo amassado pelos adversários, eu digo que o jogo do Atlético Goianiense foi o nosso pior. E o primeiro tempo, ali foi irreconhecível. E se fosse aquele padrão, diria para você que eu não estaria mais aqui. Mas nosso time tem evoluído, nosso time tem crescido, nosso time tem apresentado isso. Claro que a análise em cima de resultado, ela é criteriosa e é crítica, né? E o torcedor tem a sua razão no emocional, mas os números, que é a razão, eles apresentam o contrário. Agora, enquanto eu estiver e for treinador de Ceará, pode esperar muita entrega, muita disposição e muito respeito com o torcedor. Nunca vai me ver criticando, nunca vai me ver xingando, nunca vai me ver virando pro torcedor, e de forma nenhuma. O torcedor, o que faz pelo Ceará, merece o nosso melhor sempre. Enquanto eu estiver aqui como treinador, farei o meu melhor sempre, para buscar evoluir esse grupo de atletas individualmente, coletivamente, e buscar sempre vitórias. Sobre o que você falou, para ser sincero, eu trocaria qualquer prêmio, qualquer gol nesse jogo pela classificação.
Sobre mim, eu tive um ano passado muito bom, graças a Deus. Esse ano as coisas não caminharam como eu queria, mas Deus me deu a oportunidade de estar aqui hoje vestindo a camisa do Ceará. Eu sempre vi vídeos, vi a rapaziada comenta, vi jogos, o estádio está sempre lotado, o apoio da torcida é diferente aqui, não tem como. Quando eu chamo a torcida não é para me aparecer nada, é porque eu sou um pouco torcedor dentro de campo também. E queria muito essa classificação, queria acabar o jogo e ir lá comemorar com a nossa torcida, mas Deus sabe de todas as coisas, vontade de vencer, garra nunca vai faltar.